Vocês, estamos entrando ao vivo aqui no meu canal do YouTube. Dessa vez, como eu estou em viagem, cheguei hoje no meu local de destino. Ainda não pude me organizar direito, mas estou entrando ao vivo aqui para falar um pouquinho. Como o título fala, produção e preço do leite no Brasil. Antes de nós começarmos a falar em dois caminhos, né? Duas linhas de raciocínio que nós precisamos ter, eu vou deixar aqui registrado uma palavra, ou duas palavras, margem e lucro, certo? Eu vou deixar registrado, que é para lá no final a gente fazer um debate e eu mostrar o que isso quer dizer na realidade ou de fato, que pode ser um dos caminhos que nós devemos nos preocupar quando o assunto é produção de leite. Então, quando a gente fala na produção de leite antes e dentro da porteira e fora da porteira, nós temos algumas questões a considerar. Primeiro, custo de produção. Maior ou menor? Será que o custo de produção ele tem a ver ou implica diretamente a quantidade de leite que eu produzo? Eu sou administrador de empresas e sei que uma redução, a gente pode reduzir custos aumentando a produção. Porém, quando existe uma equivalência entre preço de venda e o custo de produção, quando as margens não são muito distantes, realmente a gente aumenta a produção e a gente consegue equilibrar, né, com o preço praticado, né, no mercado. Nós temos a questão ligada a consumo no Brasil. Será que se hoje eu passar de 1 milhão para 2 milhões de litros de leite, será que numa época onde eu tenho, né, um menor consumo e uma maior oferta, será que isso vai proporcionar o aumento do leite? Então, a questão de produzir mais para reduzir custo, ela tem que estar diretamente relacionada com o consumo. Então, eu não posso somente acreditar que aumentando a produção de leite eu vou ter, né, uma redução nos custos. Vai depender se eu tiver comercialização. Nós temos margem de lucro e preço de venda de todos os derivados. Isso eu queria que vocês prestassem muita atenção e cobrassem, né, nas reuniões de Conselheite, é que não existe essa referência que fazem com relação ao queijo mussarela e ao leite em pó, usando esses dois produtos como referência. Faço um exemplo: se nós pegarmos 1 litro de leite e fizermos a proporção do mussarela e do leite em pó, é um resultado. E aí, se eu fizer uma análise sobre a manteiga, o requeijão, né, e todos o soro e todos os outros derivados, parece ser uma proporção pequena. Agora, se eu pegar em 2 milhões de litros de leite, pegar a produção do mussarela, do leite em pó e de todos os outros derivados, a margem de lucro de todos esses outros derivados deixa um resultado fantástico, magnífico para os laticínios. Porém, já foi introduzida essa cultura que é no mussarela e no leite em pó, que estão concentradas análises. Isso é muito favorável, é muito confortável para os laticínios. E por último, eu quero falar com relação ao preço mínimo justo pago pelo litro de leite. Quando a gente consegue, de uma certa forma, ter uma boa produção, uma boa comercialização, a gente consegue ter uma equiparação entre custo de produção e preço praticado, a gente tem uma margem de lucro interessante. E aí nós vamos entrar não em preço, mas vamos entrar em custo de produção e margem de lucro, que às vezes é uma segunda hipótese tão importante quanto somente aumentar o preço. Se nós não controlarmos o custo de produção, nós vamos viver esse folclore que o Brasil vive, de recorde de exportação e faturamento, só que ninguém fala em custo de produção e margem de lucro, né? São algumas informações fantasiosas que não trazem a realidade para nós. Nós temos, né, além desse cenário, como fazer um cálculo para o preço mínimo do leite a partir de índices, né, do IGPM
índices do INPC e do IPCA, que são índices que trabalham diretamente o preço praticado ao consumidor, as variáveis ou as variações do preço praticado ao consumidor. Ponto final. Se forem usar qualquer uma outra artimanha, pensem bem, isso é conversa balela de político. Aliás, eu vou ser bem franco com vocês, uma coisa que eu vi no Brasil é que o produtor de leite gosta da palavra, gosta da oratória do político. O político mente e boa parte dos produtores de leite aplaudem. Eu já senti isso analisando no Brasil como um todo, né? Como eles gostam, como uma grande maioria de produtores de leite gosta de político, gosta de deputado. O deputado mente 99% das vezes que fala, usa aquela oratória de palanque para ser eleito e o produtor de leite aplaude, vibra. Então, se vocês não mudarem a consciência, não vai ajudar nada, né? Se vocês não pararem de fazer, né, um papel, né, que os políticos querem que vocês façam, um papel de ser enganado, vocês nunca vão sair do lugar. Então, tem esse primeiro cenário que eu falei. Mas nós precisamos, de uma certa forma, fazer com que o Brasil faça a roda, faça com que a cadeia produtiva do leite, ela funcione corretamente. Uma live dessas aqui, com o conteúdo que a gente está falando, essa live era para ter 10 mil, 20 mil, 30 mil visualizações. Agora, se fosse um político falando aqui, com certeza teria. Então, se vocês não se unirem em prol do que vocês precisam, vocês não vão sair do buraco, certo? Então, vocês entenderam, nesse primeiro cenário, nós falamos sobre custo de produção, sobre necessidade de consumo, margem de lucro e preço de venda, como deve ser definido, né, o preço pago ao produtor de leite a partir da análise de resultado de todos os derivados do leite. E nós falamos sobre índices, como que deveria ser calculado o preço mínimo justo, caso o custo de produção e a margem não forem interessantes para o produtor de leite. Nós teríamos que calcular a partir de índices de IGPM, INPC e IPCA, certo? Mas nós temos que ter cuidado, porque se nós tivermos o controle dos custos e nós tivermos uma margem de lucro interessante, o preço do leite não precisaria ser tão variável. Ele poderia ser mais equilibrado e estável, se nós tivéssemos controle no custo de produção e nós soubéssemos exatamente a nossa margem de lucro. Mas vamos passar para um complemento. Essa é a análise dentro da porteira. Fora da porteira nós temos o seguinte, nós temos um problema ligado à carga tributária federal e estadual. Não vamos falar só a nível de governo federal, não. Nós temos uma incidência sobre, o custo de produção, sobre os insumos, tem uma carga tributária que incide em cima dos insumos, e federal e estadual, e nós temos uma carga tributária sobre o produto que vende. Então, estados e governo federal ganham nessas duas situações, e isso prejudica o produtor de leite também. Então, nós deveríamos de rever, entrar com uma proposta, e aí seriam as secretarias de agricultura dos estados, se tivessem secretários de agricultura que fossem atuantes e não covardes, como nós temos aí pelo Brasil, a Secretaria de Agricultura montaria um projeto para levar para o Estado para que esse viesse a reduzir a carga tributária e a partir dos deputados federais e senadores dos estados apresentariam propostas para o governo federal também reduzir a sua carga tributária. Nós precisamos rever o Programa Nacional de Exportação. O Brasil precisa exportar mais. O Brasil precisa jogar produção para fora do país. Nós somos um grande produtor de leite. Tem estados no Brasil que estão reduzindo a produção. Com certeza nós podemos aumentar no Brasil, pegando um comparativo de agora, nós podemos aumentar em 40%, 50% a produção de leite. Eu não tenho dúvida disso. Mas nós precisamos exportar mais. Se nós exportarmos mais leite, nós conseguimos puxar o preço do mercado interno a partir do preço praticado lá fora, para o produtor de leite, não para o preço do mercado interno, não é isso que eu estou falando. Quanto mais nós exportarmos e houver necessidade de um produto de mais quantidade de leite, o produtor de leite ele vai conseguir ter um preço maior. Somado a isso, nós vamos conseguir fazer movimentar o mercado interno.
Nós vamos conseguir fazer com que haja mais volume ou necessidade de volume para o mercado interno, ou seja, nós vamos fazer a produção, a cadeia produtiva girar, isso é muito fácil. Agora, se o tapado do deputado federal aí do seu estado, se o tapado do senador aí do estado de vocês, tapados eu não digo, porque eles enrolam o produtor rural gosta de ser enrolado por eles. Se essas duas situações, senadores e deputados federais, não sabem entender isso que eu estou falando, que isso aqui é um resumo banal de ser feito, aí eu vou dizer para vocês que nós estamos no fim do poço mesmo, né? Então nós precisamos exportar mais para aquecer o mercado interno, para ter mais necessidade de produção. Se eu tenho uma redução de carga tributária, eu tenho uma redução no custo de produção. Se eu tenho uma redução no custo de produção, eu aumento a margem. E se eu aumento a margem de lucro, o preço final já para de ser a minha única preocupação. Então existem algumas situações que são fáceis de serem debatidas, que a gente precisa deixá-las claras para todo mundo. Então, eu revejo o meu programa nacional de exportação, eu revejo a minha situação de consumo no mercado interno, eu tenho a correção do preço, olha o complemento do negócio. Se eu tenho uma maior exportação, uma necessidade maior de produção no mercado interno, se a exportação maior puxa o preço do litro do leite dentro da propriedade rural e eu tenho a correção através do IGPM, do INPC ou do IPCA, eu consigo também estabilizar o preço para o consumidor. Aí o governo federal e os governos estaduais precisam desenvolver, de uma certa forma, um marketing para o leite. Nós precisamos resolver um marketing incentivando as pessoas a consumirem mais leite. Mostrar a importância do leite para a saúde do consumidor. E o mais importante, precisamos revisar os contratos de importação de leite no Brasil. Na realidade, o Brasil precisaria importar somente o que não tem, ou o que tem menos. Mas para isso, nós precisaríamos, que os deputados federais e os senadores da República tivessem moral, tivessem caráter ou vergonha na cara, para cobrar do governo federal ou do Ministério da Agricultura uma situação desse porte, com essa visão e com esse entendimento. Só que todos eles comungam da mesma ideia, todos eles praticamente parecem ter o rabo preso um com o outro, e isso faz com que eles venham trazer a debate situação parecida com essa que eu estou falando agora em época de eleição. Então, nesta folha, eu cheguei de viagem agora, não faz muito. Peguei esta folhinha aqui, uma caneta e essa folhinha, e escrevi de uma forma simples e clara o que precisa fazer para nós melhorarmos o preço do litro do leite para o produtor rural. Eu não sou deputado, eu não sou senador, e isso não atrai a atenção do produtor rural brasileiro, do produtor de leite. Ele quer andar debruçado, agarrado literalmente, não vou dizer aonde eu queria dizer, mas ele gosta de andar agarrado nas pernas dos deputados federais e dos senadores, e enquanto isso toma prejuízo, entra ano e sai ano. Eu conheço um monte de produtores de leite que falam cada asneiras e estão perdendo dinheiro, entra mês e sai mês, mas vivem idolatrando. A ideia dele é idolatrar o político e não resolver o problema do leite. Como eu disse, é simples, é fácil. Se tiverem o entendimento desses riscos que eu fiz aqui, boa vontade e querer resolver o problema do produtor de leite, é fácil. E aí vai ter alguém que vai dizer, não, ele disse que é fácil, mas como é que nós podemos fazer? Se tivesse condições de colocar em prática isso aqui, nós resolveríamos o problema do leite em 3, 4 meses, nós conseguiríamos fazer a cadeia produtiva do leite no Brasil funcionar da melhor maneira possível, da maneira ideal, para que não somente produtores de leite, mas também os laticínios e os consumidores tivessem lucratividade e preço justo. Precisamos olhar para antes e dentro da porteira e entender, hoje, a nossa maior preocupação é subir o preço do litro do leite pago ao produtor rural. Nós precisamos desenvolver um cenário. Não, nós vamos trabalhar custo de produção e margem de lucro. Vamos reduzir o custo de produção para aumentar a margem, para tentar segurar no preço que está
uma margem de lucro que seja positivo, né, e lucrativo trabalhar com leite. Para isso, eu preciso que os deputados estaduais trabalhem em cima do governo do estado, mais a Secretaria de Agricultura. E quando for a nível federal, nós precisamos que os deputados federais e os senadores trabalhem cobrando do Ministério da Agricultura e do governo federal a situação que está aqui. Se existirem grupos de leite pelo Brasil que quiserem esse rascunho aqui, eu tiro uma foto, um print e mando para vocês. Para vocês esfregarem na cara dos deputados estaduais, dos deputados federais e dos senadores também, para que eles tirem a bunda do banco e trabalhem. Eu não estou aqui fazendo demagogia política porque não sou político. Eu estou falando uma coisa simples e prática, que eu fiz em 10 minutos. Agora, o político, como ele é mentiroso, boa parte deles, existem políticos sérios, e eu conheço alguns, e sei da seriedade que eles têm, mas existe uma cambada de político vagabundo, safado, que o que ele quer é voto. Ele não vai querer resolver isso aqui. Tem gente que pode pegar um papel desse, assinar porque vou resolver, porque vou fazer e acontecer. Mentira. É só porque nós estamos chegando numa eleição agora. Se quiserem resolver, grupos de leite pelo Brasil, tá aqui. Eu tiro um print da tela e mando. Isso aqui é fácil. É uma coisa simples. É uma coisa que resolveria o problema do produtor de leite no Brasil. Mas enquanto vocês, produtores de leite, não se unirem, pararem de andar babando ovo de político, se vocês não se unirem para resolver o problema do leite, o político vai deitar e rolar, entra ano e sai ano. Certo, pessoal? Eu fiz isso aqui agora porque me senti na obrigação, certo? Eu me senti obrigado a fazer isso, de uma certa forma, porque tenho as minhas mãos lavadas, sei que as lives que eu faço, o produtor de leite, as lives são 100% para os produtores de leite, mas o produtor de leite, ele não coloca, não faz essas lives andarem pelo Brasil para nós pegar o produtor de leite, não os safados que tem nos grupos aí que querem se promover, mas pegar o produtor de leite e conscientizar ele que tudo depende dele. Aí aparece um deputadinho qualquer aí, começa a falar em política e o produtor de leite se derrete todo e as livezinhas, os videozinhos tem milhões de visualizações. Então, tá aqui, simples, fácil, rápido. O político não faz porque ele é vagabundo mesmo, certo? Ele não faz porque ele quer voto. Se quiser resolver, tá aqui. É simples, é simples. Poderia sentar todos os deputados federais de vocês aí e os senadores numa sala e eu explico para essa cambada como é que deveria de ser feito. Então, fica aqui a minha observação, meu registro. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês que a situação é mais simples do que parece. A situação é muito mais simples de ser resolvida. Se eles quisessem resolver, já tinham resolvido. Se o Ministério da Agricultura fosse um ministério sério, já tinha resolvido. Se a Secretaria de Agricultura do seu estado aí tivesse um secretário sério, já tinha resolvido também. Porém, o Brasil é o partido dos políticos enroladores. E eles só são enroladores porque nós batemos palmas para eles e nós andamos puxando o saco de político de norte a sul do país. Essa aqui é a realidade, infelizmente. Certo, pessoal? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, boa noite, uma excelente semana para todos. Em breve entraremos ao vivo aqui mais uma vez no meu canal para falarmos sobre a cadeia produtiva do leite e o agronegócio. Um forte abraço a todos.